Análise. Claudiane Weber. Bom dia, amigos da Rádio CDN que nos acompanham neste sábado, 8 de outubro de 2022. Nós vamos juntos até às 11h30 e está no ar o programa Análise, que tem a parceria de Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Cotricel. Há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece nossa história junto aos associados e produtores rurais. Na técnica, Fernando Barcelos. Você pode acompanhar o programa pela Rádio CDN 93.5 FM, pelos players da rádio e também da TV Diário no aplicativo do grupo ou no site do Diário, e pelo canal 26 ou o 526 da NET Claro. A TV Diário também está transmitindo o nosso programa. E hoje nós vamos tratar sobre os animais, que tem o dia 4 de outubro mundialmente dedicado a eles. Uma data para se debater sobre o bem-estar e a saúde animal, além de refletir sobre maus tratos e preservação de todas as espécies, tanto as domésticas quanto as selvagens. E para a gente aprofundar mais esse tema, nós recebemos aqui no estúdio a presidente da Associação dos Amigos Protetores dos Animais de Santa Maria, a APASME, a Márcia Helena Volpato Siqueira, e também a vice-presidente, a Letícia Aguiar, que também coordena o projeto Tampas e Patas. Muito bem-vindas. Muito obrigada. Bem, a história então do Dia Mundial dos Animais começa oficialmente em 8 de maio de 1931, em Florença, na Itália. Neste dia, órgãos de proteção aos animais se reuniram no Congresso Internacional de Proteção e definiram uma data para celebrar anualmente os direitos dos bichinhos. Em 4 de outubro, que também é o dia oficial de São Francisco de Assis, que na tradição cristã é considerado o santo padroeiro dos animais da natureza. Então, foi neste dia decidido ser pela proteção dos animais. Então, para a gente iniciar, eu gostaria de saber, na visão de vocês, qual a importância de ter uma data específica. A gente sabe que o trabalho é realizado o ano inteiro e diariamente, mas de ter esse espaço onde às vezes tem uma semana ou um mês, dedicado aos animais. Sim, para nós é uma alegria ver que cada vez mais os animais estão recebendo o tratamento que merece, porque eles são seres muito especiais e hoje eles fazem parte da família. Hoje o animal de estimação, o cão, o gato, ele é um integrante da família, mais um filho, como a gente diz. Então, são muitas as situações, as condições que nós precisamos para dar uma vida tranquila, uma vida de comodidade e respeito à sua vida. Uhum. E para você, Letícia, que também trabalha, há quantos anos tu trabalha com os animais? Desde sempre? Não, eu comecei faz pouco com essa função dos animais, assim, mais especificamente, sempre quis. Meu primeiro vestibular foi veterinária, O segundo eu entrei para educação física. E sempre tive essa questão do amor pelo... vem o cão e o gato principalmente, mas depois vem todos os outros, né? Às vezes nenhuma barata eu quero matar. Aí às vezes comentam, mas tem que matar. Assim, não, tem que espantar. Enfim, mas mais ou menos eu comecei em 2017, ali, 2018, que eu comecei a engrenar bem mais direcionada. Mais ativa. Mais ativa na área. E tu acha também importante ter essa data específica? Com certeza, porque é uma maneira da gente ser mais ativista, né? Não na função assim, de ir pra rua bater panela, como a gente até quer, né? E defender realmente os direitos que ainda estão meio por baixo, né? A gente ainda não defende bem os direitos dos animais. Mas é uma maneira de mostrar para a população o que está ocorrendo, o que já estão fazendo, né? E até dentro da nossa cidade, né? Uma semana agora que a prefeitura está promovendo e que está mostrando o que está sendo feito, né? Tanto pela prefeitura quanto pelas associações, né? Sim. As entidades. Sim.
O Dia Mundial dos Animais, ele passou a ganhar mais espaço e ação internacional a partir de 1978. Então, mesmo que tenha sido em 1931 que foi lançado o dia, né? Nossa. Depois, em 78, que ele foi ganhando mais repercussão mundo afora, né? Porque foi nesse ano que foi publicado pela Unesco a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. No documento fica determinado que os seres humanos têm o dever de proteger e respeitar os animais. Em seus 14 artigos é reforçado o entendimento de que todos os bichinhos têm direito a viver em condições próprias para a sua espécie, conforme for ela. E vocês vejam, né, em 78, em 31 e 78 já se discutia isso, e hoje ainda, né, muitas coisas ainda precisam avançar, né? A passos lentos mesmo, né? É verdade. E então, em relação às condições adequadas para a gente entrar mesmo em toda a questão da saúde e bem-estar do animal, eu gostaria, então, vamos começar pela Marci. Quais seriam as condições adequadas, então, para se ter um animal? Vamos focar, embora a data seja para todos os animais, hoje no programa a gente vai falar mais sobre os animais domésticos, então, né? Sim. Mais especificamente cães e gatos. Quais seriam, então, as condições ideais? Eu começo já dizendo que os cães e gatos, eles são animais que eles têm muitas emoções e muitos sentimentos parecidos com os nossos, que muitas vezes as pessoas não percebem. Inclusive, a gente diz que para entender os animais é preciso ter sensibilidade. Os animais sentem o mesmo frio, a mesma fome, constrangimento, alegria, medo, gratidão. Então, o que acontece? Eles só não verbalizam. Então, é muito importante que eles tenham o acesso à alimentação, à água, a um local de moradia livre do sol e da chuva, de preferência que não sejam amarrados, porque infelizmente a gente vê muitos animais ainda passando uma vida toda amarrados, às vezes em correntes com meio metro de comprimento e tamanho. Então, assim, é muito triste essa situação. Estar livre do abandono, porque tem muitos casos ainda, depois a gente vai falar mais à frente a questão do abandono. Estar livre de doença e injúria. O que acontece? O animalzinho, quando ele nasce bebezinho, com 45 dias, ele já precisa receber a primeira dose da vacina. Depois vem a segunda dose, a terceira dose, e depois, dali um ano, somente uma dose por ano da V10, que a gente comenta, é a vacina das principais doenças, parvovirose, sinomose. Muitas pessoas, às vezes, não têm acesso a esse conhecimento e ocorre que o animal adoece e a pessoa vai ter que gastar mais de R$1.000, R$2.000 e muitas vezes não salva. Então, a vacinação, o acesso à saúde é muito importante. O vermífugo também, com 30 dias de idade, é o que garante a qualidade, o início, né, da qualidade de vida. Os principais, então, mínimas condições mínimas de dignidade, de bem-estar, de acomodação, né, de ter uma cobertinha, né, ter segurança. Por mais simples que seja a casa, a residência, que o animal esteja também num lugar limpo, num lugar arejado também. Exatamente. Se for. Não enclausurar, porque também a gente sabe que tem casos, infelizmente, onde acontece isso, né? Questão da alimentação também, né? E da saúde, né? Então, fornecer as vacinas e o atendimento sempre que necessário, né? Sim, e a gente comenta também ter liberdade de expressar o seu comportamento natural. Então, muitas vezes o cão late, às vezes as pessoas se incomodam, mas se ele está latindo, alguma coisa ele está querendo mostrar, está querendo chamar a atenção que alguma coisa não está bem, né? E a questão, por exemplo, da segurança. A segurança que a gente fala pode ser uma moradia simples, colocar uma tela. Tem maneiras de fechar um pátio para esse animal não ter acesso à rua. Aí já ocorre acidente, um monte de outras situações que vão se acarretando. Sim, das próprias doenças, né? Exatamente, pelo contato. Com algum outro tem contato com algum outro animal que... Eu tive um exemplo agora, uma sugestão que eu acabei dando pelo WhatsApp de um conhecido que é gerente de um posto de gasolina aqui. E ele veio entrar em contato que tem 3 cães machos no posto que foram se querenciando no posto.
E aí ele veio perguntar, ele já tinha ligado para a prefeitura, ele veio perguntar se acaso não teria alguma associação, alguma ONG, né, que hoje não é mais ONG, né, é o OCIP, né, em vez de ser organização não governamental, é a organização da sociedade civil. E aí ele veio perguntar se tinha alguém que recolhia, né, e eu disse, não tem quem recolha. Cada pessoa vai ter que ser responsável, porque nós, enquanto sociedade, nós fazemos parte de uma sociedade e nós colocamos o animal para dentro da nossa casa. Então, a sociedade é responsável pelo animal. E aí eu disse para ele, não tem quem recolha. Aí eu sugestionei se eles gostam, eles já estão alimentando os cães, só que eles correm atrás das motos. As motos que saem devagarinho do posto, tem um que leva os outros dois a tentar até morder. É um comportamento natural do animal, mas se ele vai viver ali, vai ter que se adaptar à realidade daquele local, né? E aí ele queria, que alguém fosse lá recolher. O que eu sugestionei para ele? Se eles gostam, eles já estão acostumados com os animais, que eles colocassem ele num vai e vem. Onde tivesse um espaço com sombra, né, uma casinha, eles já dão comida e água, eles já têm caminha lá, só que eles estavam soltos. Então, que colocassem um vai e vem longo, que eles pudessem se deslocar, e assim eles não teriam que se desfazer dos animais, que já estão acostumados. Então, é uma maneira, né? O vai e vem, sendo longo. E proporcionando ambiente tanto com sol como sombra, é adequado, permitido, né? adequado. E a legislação municipal, ela permite o consocial, né? Isso. Tem vários lugares que tem as casinhas próximos aos condomínios, surgem os condomínios, onde algumas pessoas amorosas ali alimentam, dão água. Tem várias situações às vezes próximos também aos pontos de táxis, né? Seguido tem também as casinhas colocadas. E também nas empresas, né? Aqui mesmo a gente tem o Feijão, o nosso cão laborador, que apareceu, foi se aquerenciando e permanece aqui conosco recepcionando. Ele trabalha também, ele recepciona os convidados, né? Sempre dá muito carinho e é dono de todos os sofás, né? Então, assim como ele tem também, né, em outras empresas, a gente costuma acompanhar e ver, né? Com crachá, sempre recepcionando, né? E avançando um pouquinho na questão dos maus tratos, então, né? Porque o ideal seria que tivesse todas essas condições, mas a gente sabe que nem sempre é o que acontece, que muitas vezes os animais são maltratados, judiados, às vezes até brutalmente, né? Tivemos o caso de zoofilia. Um caso de zoofilia agora, nesta semana ainda, e que veio a público, né, mas muitos não vêm de várias situações de maus tratos. Vocês que estão, né, diante da associação, acredito que são procurados muitas e muitas vezes, deve ser bem agoniante, inclusive, de nem sempre poder auxiliar, mas pelo menos orientar. Então, gostaria que vocês falassem, né, pra gente os principais casos e como as pessoas podem proceder, né, nessa situação. Como você disse, não tem quem recolha, mas então o que a pessoa poderia fazer para ajudar, né? Nesse sentido, vou perguntar para a Letícia primeiro, então. Então, assim, os maus tratos, tá? O que é? Se a gente colocar o animal em risco, né? A pessoa que está colocando ele, tanto física quanto emocionalmente, em risco, está produzindo maus tratos àquele animal. Então, abandonar, né? Abandonar o animal, ferir, envenenar, já é um caso de maus tratos, né, e grave, né, o envenenamento, né, ferimento, enfim. Negar assistência médica, né, a levar ao veterinário, deixar sem água, né, e comida, amarrado no sol, né, que é o que se vê muito as pessoas fazendo isso, e às vezes é por ignorância, né, às vezes é por falta de conhecimento, a função de deixar amarrado e não perceber que o cachorro está com sede e que ele está ofegante, é por isso, né, está desidratando. E então as pessoas às vezes fazem, a gente, como é que eu vou dizer? A gente condena, mas às vezes tem a ignorância também das pessoas. Nem todos propositalmente, às vezes é por não saber como lidar com o animal. Porque pensam, o animal é um animal.
Por ser um hábito cultural, né? Passado de Ele é do geração em pátio, geração. ele fica lá, e daí ele tá matando minhas galinhas, ele tá pulando muro, ele tá agredindo as pessoas, e daí amarra o animal e deixa lá. Então isso também, né? Sem tentar entender o porquê do comportamento dele está assim, né? Por ele não estar também na condição de habitat, né? Onde ele não viria a fazer esse tipo de coisa, né? Isso. Então, a agressão física, né? Vocês recebem muitos casos de agressão? Recebemos. Mutilação também, né? Também. Mais alguma coisa que quer complementar? Obrigar a trabalho excessivo, no caso, sim. especialmente no caso dos cavalos, né? Mais para os É cavalos. muito séria a situação, né? A gente sabe de carroceiros que durante o dia eles andam pela cidade toda e tem caso, inclusive, que eles chegam exaustos no final do dia, daí o carroceiro vai descansar e ele aluga o seu cavalo para outro trabalhar à noite. O que acontece? Quando o animal não aguenta mais, e no tempo ele aguenta, abandonam, porque daí não vai levar no veterinário. Aí abandonam em vários casos, daí é outra história, mas muitos casos dos equinos. Parar de ter a serventia, vamos dizer assim, eles são jogados os trabalhos ao são léu. abandonados, né? Por isso também é importante a microchipagem, né? A prefeitura que está vem fazendo, sendo realizada pela prefeitura, né? Claro, essa questão é uma questão muito delicada, né? Porque a gente sabe que não são todos os carroceiros, né? Imagina, tem uns que tratam como um membro da família também, não são muito todos, bem cuidados, né? Mas outros, infelizmente, assim como outros animais, também não estão numa condição muito boa, né? E também precisam daquilo do animal para sobreviver, para fazer sua coleta. Então também é um trabalho mais profundo de educação, conscientização mesmo também, né? Certo. E no caso falando do abandono ali que vocês citaram, a gente sabe que acontece também muitas vezes de serem adotados nas feiras e por mais que se tenha orientação, que se responda questionário, que se oriente tudo como deve ser, às vezes abandonam, né? Ou porque o animal não se adaptou com outros animais da casa, ou porque enjoaram, ou porque vão tirar férias. Motivos. São eles os motivos absurdos, né? Porque, no meu ponto de vista, você é responsável, né? Se você não vai mais poder, você não pode abandonar, não é algo descartável, um objeto que você joga e dispensa, né? A gente sempre comenta que se você não quiser ter nenhum trabalho, adote uma pedra. Exato. E ainda assim, pode um dia você esquecer e ela cair no caminho. Ainda ela é a tua responsabilidade se causar um acidente para alguém também, uma pedra. Então, sobre isso do abandono, né, da responsabilidade dos tutores, gostaria que tu falasse um pouquinho, Márcia, sobre isso. Eu só queria, antes de entrar, complementar que maus tratos, além de ser cruel, é crime. Sim, então, muito importante. É crime, é passível de pena de até 5 anos e tem multa. Então, a Prefeitura de Santa Maria está multando, tem pessoas que foram presas e está chegando junto a equipe lá do Bem-Estar Animal, que é dentro faz parte da Secretaria do Meio Ambiente, eles estão bem ativos, então fiquem de olho, pessoal, vamos cuidar os animaizinhos aí, porque a multa tá pegando. Depois, mais no final do programa, a gente vai trazer os contatos de onde as pessoas também podem fazer denúncias. É, bem importante. E aí a gente traz isso novamente, então, porque é importante também, né, a gente saber como proceder diante de presenciar, né, algum maltrato. E sim, muito importante isso que você falou, é crime maltratar um animal, né? Bom, sobre o abandono que nós iríamos comentar. Então, o que acontece? Da minha participação, como eu trabalho numa clínica e também na associação, o maior caso é de filhotes, tá? Ou idoso, que é os dois extremos, vamos dizer assim. Uma cadela SRD, às vezes ela pode gerar 10, 12 filhotes. Só para quem está em casa nos acompanhando, o que seria? SRD, é sem raça definida. O que ocorre? Muitas vezes abandonam, ela não quer, é muito animal em casa, não deixam nem o animalzinho terminar da amamentação. Que a amamentação, a partir dos 45 dias, né, dá para desmamar e o animalzinho já come ração. O que acontece? Aquelas caixas de filhotes abandonadas nas esquinas, já aconteceu de a pessoa encontrar, entregar para nós, simplesmente entregar no inverno, no frio,
bichinho que não abriu o olho ainda. Então, além de ser muito, né, extremamente cruel, aí cai na mão de uma de nós. Todas nós trabalhamos, temos família, temos os nossos compromissos e alguém tem que parar e tem que tentar salvar aquelas vidas. Então, Sendo aquilo que é vai uma responsabilidade da do sociedade tutor, como um todo, né? é de alguém. Essa fêmea que ela gerou esses filhotes, ela é de alguém. Então, é muito fácil, né, descartar o problema. Ou às vezes a própria cadela ou gata prenha, né? Porque não foi castrada, né? Não foi feita Sim, de forma a esterilização. a esterilização e abandonam às vezes, inclusive, quando pega a cria, né? Sim, abandonam. A gente vê os animais perdidos por aí. Teve um caso também que uma pessoa estava caminhando ali no Itararé, que foi um dos casos que me marcou bastante. Largaram os filhotinhos de uma cachorra perto de um formigueiro. Então, alguns já estavam mortos. Vocês imaginam que morte lenta e dolorida. De 5, a gente conseguiu salvar 3. Amamentamos com seringuinha. E desses 3, agora já passou-se 1 ano dessa história e a gente só conseguiu lar para 2. Porque existe todo também um critério, que acho que vai ser comentado depois também, de famílias, como que se enquadram. Pode trazer pode agora ser? os critérios então da adoção. A gente, então, tem um cuidado muito grande. Por quê? Porque o animalzinho tem 2 chances na vida. Quando ele nasce ou quando ele é adotado. Então, para isso, nós não podemos correr o risco de deixá-los numa situação parecida ou com alguma forma de risco. Então, existem os critérios. Por exemplo, nós levamos nas feiras de adoção, como a gente seguido participa, mas a gente leva mais para expor o animal, mostrar, colocar que está disponível. Mas nas feiras, a gente então vai fazer o quê? Vai pegar os dados, vai cadastrar pessoas ou famílias interessadas. Então, precisa ser maior de idade. Se for no caso de gatos, precisa que seja telado a casa ou o apartamento, para evitar as fugas. Por exemplo, uma gata no cio, ela atrai o macho 3 quilômetros, num raio de 360 graus. O que acontece? O animal fica desesperado e sai para a rua mesmo. Vai pular. Teve um caso que um gato aqui em Santa Maria se atirou de uma janela de um edifício e morreu. Então, o cio, né, em si, desperta toda essa... Então, a gente tem esse cuidado desses critérios de ser um local telado. A gente feita uma vistoria, assim? A gente vai na casa, a gente vai... Então, primeiro, a gente passa um questionário com várias perguntas, pra gente sentir, né? Muitos já não passam ali. A gente vai fazendo por eliminação. Até porque, às vezes, na feira, as pessoas se empolgam muito, porque que é bonitinho, porque a criança quer. Não pensam no todo, né, que envolve a responsabilidade. E a gente sempre comenta e fala com as pessoas, quando for pensar em adotar, pense com o coração e pense com o seu bolso. Porque o animalzinho, ele dá gasto. Tem tudo que a gente já falou até agora, da vacinação, da alimentação. Às vezes adoece, acontece que nem uma criança, que nem um filho. Às vezes adoece daí. Vai ter um gasto, então a pessoa tem que pensar nisso. Que não é um bichinho de pelúcia que vai ficar ali, ele não vai gerar custo nenhum. Então, os abandonos, idoso também. Idoso, cego, é muito triste. Sim, deficientes. Depois que o animal serviu a vida toda ali de companhia na casa, ele não serve mais. E aí o que acontece? Alguns a gente consegue chegar até nós, a gente consegue encaminhar para um lar responsável, muitas vezes a gente não consegue, daí a gente vai colocando na casa dos amigos, os meus amigos, os meus pais, os meus sogros, todo mundo... Os cuidadores familiares, tá todo mundo quem lotado. trabalha na causa animal. Tá todo mundo lotado. E eu tô sempre tentando, para colocar mais um, e a gente tem uma dificuldade de encaminhar para adoção animais porte grande, animais faltando perna, faltando o olho, cegos. Os idosos animal mais complicado, né? Animal que usa fralda, por exemplo, que não anda com as 2 patinhas de trás. Então tem que ser pessoas muito especiais mesmo, abnegadas e que tenham esse amor no coração. Mas não é fácil quanto doar um filhotinho porte P. Que daí ele pode ser criado em qualquer ambiente. Então a gente tem todos esses desafios
Agora eu vou te pedir licença, a gente vai ter que ir para um breve intervalo e em seguidinha a gente volta trazendo também mais informações, inclusive sobre a população, né, de animais aqui em Santa Maria. O Análise já volta. Campanha Adega Cheia Shopping China Rivera. São mais de 1.500 opções em vinhos de vários lugares do mundo. Venha experimentar com qualidade e sofisticação. Compre vinhos importados com preços incríveis. Aprecie os melhores momentos. Nossas redes sociais, @Shopping China Rivera, e fique por dentro de todas as novidades. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. O Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Análise. Claudiane Weber. Retornamos com o programa Análise deste sábado, 8 de outubro de 2022. Aqui comigo a Márcia Helena Siqueira e a Letícia Aguiar. Estamos falando sobre os animais, né, e tudo que envolve esse tema tão importante.
Só lembrando antes que o programa Análise tem a parceria de Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Cotricel. Há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece a nossa história junto aos associados e produtores rurais. Como falávamos no último bloco, então, a gente ficou de trazer alguns dados também aqui de Santa Maria em relação à população, né, de animais. Você falava, Márcia, sobre que animais idosos, né, são mais difíceis, com alguma deficiência também, né, para adoção. Tu queres complementar essa parte? Já está... A gente pede aproveitar para dar voz aqui aos animais, que as pessoas que estão ouvindo, se tem um lugarzinho aí na sua casa, no seu coração, para abrigar um animal, às vezes até para dar um fim digno, a gente pede. Então entre em contato com a gente. Acho que vai ficar os telefones depois na reportagem. Que entre em contato com a gente. E outro é o porte grande também. É bem difícil e acaba que nós temos lá na clínica onde é feito o lar temporário, a hospedagem desses animais, alguns casos recolhidos pela Polícia Civil. Nós temos o urso, que ele nasceu e se criou amarrado a um fusca velho. Então é um animal porte grande, que ele tomava sol, chuva, até que um dia, graças a Deus, houve uma denúncia de uma cachorra que estava em cima de um terraço no inverno frio. Quando a polícia chegou, a ambiental e a civil foram lá, e quando foram recolher a Lessie, que a gente descobriu que era a Lessie, o nome dele, em cima de uma laje, passando frio, há muitos dias, ela uivava de frio, enxergaram por cima, nos fundos, o urso. Aí os vizinhos comentaram, então ele é porte grande, um cachorro maravilhoso, uma mistura com um pastor belga, só que assim, ele está num espaço bem pequeno lá, onde a gente consegue, né, ficar nesse tempo de transição, só que esse tempo de transição já está passando de um ano, então ele tem o direito de encontrar alguém que o acolha e receba esse ser muito especial. Sim, com certeza. Quem sabe alguém nos ouve agora e acolhe o urso. E vocês têm uma ideia de quantidade de animais que temos aqui em Santa Maria, de modo geral? Quantos animais tem uma média? A população em si, no levantamento que foi feito, o total, né, em residências, ao total, 66 mil... Entre cães e gatos? Entre cães e gatos. E estima-se em torno de 12 mil em situação de vulnerabilidade. 12 mil. É muito grave, Isso daí inclui, no caso, situação de rua, que não tem dono, ou que tenham dono, mas que precisam também de um auxílio, porque às vezes a família também está em vulnerabilidade. Exatamente. Por isso tem os animais chamados semi-domiciliados, que são animais que têm casa, mas eles saem à procura de alimento, e também estão nessa estatística daí. Certo. E também é importante a gente usar o espaço para a gente também trazer os principais desafios, né, de quem trabalha na causa animal. E, de modo geral, né, pensando no bem deles e no que poderia ser feito ainda para melhorar as condições de vida. Quais seriam os principais desafios que vocês encontram? Seria a questão do recolhimento dele, poderia dizer assim? Porque a gente sabe que não tem um local específico para ser levado. Então, vocês, enquanto associação, devem receber denúncias ou chamados, né, que chegam com os animais até vocês e não tem onde colocar esses animais. Seria isso, vamos dizer, um dos pontos mais importantes, Márcia? Sim, seria essa questão da população. É um dos casos mais preocupantes, porque muitas vezes quando a gente está conseguindo encaminhar 3, 4, chega a 9 de uma ninhada. Então, esse é o desafio de para onde vamos levar os animais. O primeiro passo é a gente conseguir um lar. Vamos falar num animal resgatado de maus tratos. Por exemplo, foi numa ação da prefeitura ou com a Polícia Civil, e daí ficou lá aquele animal. Nem mesmo a polícia ou a prefeitura tem um lugar específico para encaminhar e acabam procurando as associações. As associações. A prefeitura, a Polícia Civil, eles trabalham em parceria, né, com as ONGs, com as protetoras. Então, os animais são levados a esses grupos para fazer o restabelecimento, como a gente fala, físico e psicológico. Porque o animal chega muito caquético, muitas vezes aparecendo osso,
Então, esse animal, nessa situação, ele não está preparado, ele não vai conseguir uma adoção é muito difícil. Então, primeiro tem que recuperar aquele animal, leva às vezes até 2 meses para recuperar fisicamente e posteriormente psicológico. Por quê? Porque até confiar no ser humano novamente pode ser bem difícil, bem complicado. Aí vai depender da personalidade de cada um, porque é outra questão importante, que nem todos os cães e os gatos são iguais. Eles são bem diferentes. Então, isso vai depender de como cada um vai reagir. Então, a gente tem esse desafio. Acho que o maior desafio aqui de Santa Maria é o que fazer com os animais. Porque uma pequena parte nós conseguimos encaminhar para lares, e esses que não vão para lugar nenhum, como a gente diz, não existe um local ainda em Santa Maria. O que a gente teve de bom que aconteceu agora, que foi o castramóvel. A prefeitura, em parceria com, acho que com o vereador Bolinha, conseguiram trazer o castramóvel para Santa Maria. Então, toda semana é castrado um grupo. Já foram castrados de março para cá mais de 500 animais, 500 fêmeas. Então, isso significa muitos animais a menos perambulando por aí e sendo mais um desafio para as protetoras. E também são microchipados, né? São microchipados e podendo ser localizados num caso de abandono novamente, uma reincidência, esses animais podem ser localizados. Então, os tutores, no caso, né? Então, a gente pensa nesse sentido que não é só a prefeitura que é responsável por esses animais. Os animais, os cães e os gatos, são animais domésticos. E o que são animais domésticos? Não são selvagens, não são silvestres. São animais que vivem no domicílio, que vivem nas nossas casas, nas nossas famílias. Por que esses animais estão na rua ou se são semi-domiciliados? Porque alguém os jogou lá, alguém deixou, né, que essa situação chegasse nesse ponto. Então, é responsabilidade de todos os cidadãos, é responsabilidade da comunidade também, de buscar soluções. A gente tem casos em que na rua tem, por exemplo, 10 casas. Às vezes um animal chega lá, essas pessoas se reúnem, fazem uma vaquinha, vamos fazer uma castração, vamos comprar uma casinha, colocar ali, cada dia um alimenta, é uma solução. Ou já aconteceu de abandonarem, ligar para a associação, largaram aqui uma caixinha com 4 filhotes. O que a gente orienta? Vem buscar, quem é que busca? Ninguém busca. A gente orienta, como a Letícia falou anteriormente. Muitas vezes é por falta de conhecimento que a gente orienta a pessoa. Quem sabe cada casa fica com um. Numa rua com 12, 15, 20 casas, quem sabe 4 possam. Aí precisa que alguém faça a frente e converse com as pessoas. Hoje em dia, com o advento do WhatsApp, bem facilitado. Facilita. Então as pessoas, eu acho que ainda falta empatia, está faltando bastante amor no coração das pessoas com relação ao próximo. E o próximo também são os cães e gatos. Sim, é uma responsabilidade de toda a sociedade civil e também, claro, do poder público. Tem muito, né, a avançar. Ainda bem que tem as associações, né, e polícia, brigada e a prefeitura que fazem serviços, né, nesse sentido. Mas com certeza, ter uma organização de onde levar, porque muitas vezes a pessoa não pode ficar com aquele animal, se depara com o animal às vezes até ferido e não sabe o que fazer e não pode atender, não tem condições de levar para uma clínica, então acaba procurando, né, a associação, e a associação também não pode, né, arcar, né, com tudo, a gente sabe como funciona. Tem algumas leis, né, também de crimes ambientais, né, então maus tratos, abandono, toda a questão daí no caso de animais silvestres também da própria caça. Existem leis então que defendem os animais, né? Mas faltam muitas políticas públicas que deem o suporte e o amparo necessário, acho que seria isso, né? Até políticas públicas, elas estão surgindo, estão sendo colocadas no papel, mas falta fiscalização, mas também falta a parte de direito, né? A parte do Ministério, da Justiça, enfim.
lutar também e colocar em prática as leis, né? O que a gente vê muitas vezes é que as leis não estão sendo postas em prática e nem com fiscalizações mais severas, né? Sim, e em relação ao trabalho realizado pela associação, vamos começar. Como que você se mantém, como que funciona quando vocês recebem uma caixa cheia de filhotes abandonados ou algum animal que foi atropelado e chega até vocês a notícia, como que vocês procedem enquanto associação? Bom, é bem importante a gente salientar que nós não estamos recebendo nenhum animal porque estamos lotadas. É uma parte que eu ia tocar mesmo nesse assunto, que nós não recebemos verba pública, nem privada, nem nada, é toda feita com serviço voluntariado, esse grupo de amigos que se reuniu. Então a gente vive de doações, brechós, rifas, risoto, venda de tampinhas, como no caso do projeto Tampas e Patas. Então o brechós que a gente faz, recebemos as doações. Então chega o animalzinho, cada caso é um caso. Às vezes, por exemplo, é caso de um trabalho do ortopedista. E na clínica, na Dom Canino, que é a clínica parceira da associação, não tem um especialista. Então a gente precisa correr atrás de um especialista. O que faz? A gente faz uma comanda, pesquisa, busca orçamento, busca um valor acessível. Postamos as redes sociais, são nossas amigas, nesse sentido nos dão esse aporte que é necessário. Agora com o Pix também, acredito o Pix facilita também. Algumas pessoas também ajudam de forma até para nem se identificarem, mas tem pessoas. Facilita, né? Mas geralmente são sempre as mesmas pessoas ajudando. Ainda falta sensibilização da população, como a gente estava colocando aqui, que a gente é responsável, nós somos sociedade, né? Não é eu, não é tu, não é a Márcia, assim. Nós somos sociedade, somos nós. Né? Nós somos uma pequena parcela da população representando a sociedade e que se preocupa, né? Assim como tem os outros grupos, enfim. Mas o todo deveria pensar nisso, né? E aí não tem essa sensibilidade das pessoas em relação a isso, porque os animais não vão lá pedir, dizer que tá doente, que tá com dor. E aí é a gente que tem que ter essa responsabilidade sobre eles. E falta essa sensibilização do todo da sociedade para essa ajuda. Existem os grupos, né, as associações, tem também, como você disse agora, não são mais ONGs, né, mas são grupos formados. Tem também muitos cuidadores autônomos, independentes, cuidadores independentes, os protetores também, protetores, lares temporários, onde a pessoa não necessariamente integra algum grupo, mas vai fazendo a sua parte ou tem parceria, conhece alguém do grupo. Tem também muitas pets e veterinários também que fazem um trabalho. Claro que tem que cobrar também, porque é o serviço deles, mas a gente sabe que muitos facilitam também isso, parcelam, penduram, né? A gente vê nas redes sociais, né, depois das notas dos grupos, sempre prestando contas também. Exatamente. É um trabalho mesmo em conjunto, né, que necessita. Eu gostaria... De formiguinha. Eu gostaria também que você trouxesse, Márcia, como nós tínhamos falado, o contato de denúncias. A gente tem, né, um panfleto aqui, tanto você quanto eu, temos uma cartilha, né, do bem-estar animal, feita pela prefeitura, a parte da Superintendência de Controle e Bem-Estar Animal, muito completa, que eles estão distribuindo durante essa semana com diversas informações sobre o bem-estar animal, leis com contatos sobre saúde, sobre vacinação, tudo o que precisa, né? E aqui a gente tem também alguns telefones e também onde se pode fazer denúncia. Sim. Inclusive, para constar, essa cartilha foi feita pela Marta Eliane Volpato Siqueira, que é minha irmã e é protetora. E é uma alegria para nós que ela foi a protetora convidada para fazer parte da equipe de bem-estar animal. Então, por que está tão completa essa cartilha? Porque é feito por alguém que vivencia no dia a dia. Então, tá sendo bem proveitoso, bem gratificante ver o trabalho dessa união que está havendo com os técnicos da prefeitura e a protetora
Aí casou, né, o técnico e a realidade do dia a dia. Sim. Então, eu gostaria de pedir para a Letícia, porque eu até vim sem óculos, não vou conseguir passar. Tá, assim, ó, eu tenho aqui uma outra cartilha que eu acho que vocês não estão com ela, que também tem informações, também é da prefeitura do município, e aqui tem específico, ó, de como denunciar. Então, se vê uma situação, né, de maus tratos, os contatos, então, seriam fazer uma ocorrência, né, policial, ou na Polícia Civil, ou na Brigada Militar. Quando presenciar algum abuso ou alguma agressão de um animal, pode chamar a brigada, né, pelo 190, né? E o BO pode ser físico, né, ir até o CIOSP, ou pode ser online. Pode ser online também, importante. Na primeira DP, na Roque Calage também. A Central de Controle e Bem-Estar Animal é responsável pela parte administrativa, mas também ela recebe denúncias de maus tratos. Daí fica no primeiro andar da administração central da prefeitura. Daí é por e-mail, daí a denúncia. Tu tens o e-mail? Pode falar. cbea.sma@gmail.com. E eu também tenho o telefone aqui, 3921 7150, que é do Controle e Bem-Estar Animal da prefeitura. Em relação a animais soltos nas ruas, eu tenho aqui os contatos, ó, em vias urbanas, quando presenciarem algum animal solto. Para o Departamento Municipal de Trânsito, pelo 3921 7091, quando forem rodovias federais, né, pela Polícia Rodoviária Federal, pelo 191, quando forem rodovias estaduais, o Comando Rodoviário da Brigada Militar, pelo 198. Depois desses contatos, o nosso programa ele vai ficar disponível no YouTube do Grupo Diário, e lá na descrição do vídeo eu vou colocar também os telefones para facilitar, né? E tenho mais um contato que é de animais atropelados ou caídos em vias públicas. Também pode-se entrar em contato pela Central de Controle do Bem-Estar Animal ou pela Guarda Municipal também é possível contatar. Tem mais algum outro contato que vocês queiram deixar? Que se pode ser feito para denúncia? Não, acho que agora... E em relação agora à associação, queria que vocês deixassem também, né, o contato de vocês, as redes sociais, para quem quiser. De preferência. Pix, para quem quiser ajudar, não é para ir lá, entrar em contato para levar animais, mas para ajudar nesse momento, para ajudar, né, é muito importante. Não, a gente vai deixar depois, podemos deixar na matéria depois, né? Isso, mas pode falar no ar, porque o programa já está no ar, pode falar. É da Associação de Amigos dos Protetores dos Animais, né? A APASME. Depois eu coloco também na matéria, então. O Pix, tu sabe decor? Não sei decor, porque é um CNPJ, eu tô procurando. Tá, isso. Eu já tenho. Então vamos... Tem quem tem. Vamos, então conseguiu? Tá. Aqui, ó. O Pix é o CNPJ, tá? 42 545 554 0001 dígito 14. CNPJ da associação, 42 54 55 54 0001 dígito 14. Depois também eu vou colocar lá na descrição do vídeo para quem quiser auxiliar. Nesse caso de hoje, a APASME que a gente está recebendo aqui no estúdio. Sim, o telefone para contato também, se as pessoas. Que é o 559 8445 8135. Certo. E só para a gente encerrar, então, o programa, né? Gostaria de trazer que o município também, em parceria com diversos grupos que cuidam dos animais, está realizando, né, durante essa semana, diversas atividades, né? A semana teve também uma visita no Lar Vila Itagiba, que levaram os animais, né, da pet terapia. Teve também passeio com equinos, né? E agora, domingo, né, amanhã, nós teremos uma feira, né? Uma multifeira. Tu tem as informações, Márcia? Sim, então lá irão participar a prefeitura e os grupos e as protetoras independentes.
Lá vai ter, então, feira de adoção e as vendinhas das protetoras, que geralmente tem, né, caneca, chaveirinho, docinhos, brechó, porque esses materiais são vendidos para angariar renda para esses animais necessitados. Então é muito importante que o público compareça. Vai ter um show musical também lá, vai estar bem legal. Vai ser então na Praça do Malé, a partir das 15 horas, né? A multifeira de adoção. Provavelmente também vão estar recebendo doação, né? Sim, quem com quiser certeza. levar sua doação, sua Tampinhas. contribuição. O projeto Tampas e Patas vai estar recebendo tampas. De ração, de cobertas, Caninhas, de agasalhos, produtos de limpeza também. Jornais. Jornais. E agora, para a gente finalizar de vez o programa, eu vou pedir também para Letícia falar sobre o projeto Tampas e Patas, que a gente sabe que daí é um projeto que recolhe, né, as tampas e materiais. Tem parceria também de algumas empresas, né, Letícia? Isso. Então, a gente começou em 2018, final de 2018 com o projeto, e a primeira venda se deu ali no início de fevereiro. A gente vendeu, na época, acho que 300 quilos de tampinha. Então, castramos acho que a primeira cadela foi uma cadela de 8 quilos que foi castrada lá em 2019, final de fevereiro de 2019. A partir daí até agora nós já vendemos 15 toneladas de tampas. Desde 2019, a primeira venda, né, início de 2019, primeira castração também ali fevereiro de 2019. Então até hoje nós coletamos já 15 toneladas de tampa média e castramos 58 animais, sendo a maioria gatas e cadelas, né, fêmeas. Desses 58, 2 machos, né? Então agora a gente também fez a última venda de recolhimento de 6 meses de tampas. A gente vendeu 1 tonelada e 200 de tampas. Então agora a gente já tem mais uma verba, né, para castrar. Vocês têm alguns pontos onde as pessoas possam levar essas tampas? Tem assim, ó, tem diversos pontos espalhados pela cidade, né, em Camobi, aqui centro, bairros. A Dom Canino é um dos pontos aqui em Camobi. O PTG São José está fazendo um trabalho incrível ali com as crianças, né? A Márcia até foi falar sobre a causa animal ali no sábado, né? E a Escola Carinha de Anjo aqui também faz um trabalho muito legal com as crianças ali em função de meio ambiente, os animais. Depois tem no centro, tem vários pontos, e aí tem o Insta do projeto, que é o que está mais atualizadinho do que o Face. Ali no centro tem no Santa Maria Shopping. Tem no Santa Maria, né, Shopping. Que fica bem no calçadão, no terceiro andar. Isso. Daí tem no Santa Maria Shopping, o outro shopping, o Royal também tá. Também. Aí tem a Agrofraga, tem a Academia Equilíbrio. Aí tem o Amigo Bicho, tem vários a Veste pontos. Branco foi uma das primeiras também. E na rede social do projeto Tampas e Patas encontra também os locais. Pontos, todos os pontos de arrecadação. Se quiser, então a pessoa pode juntar em casa, né, na sua residência, e levar em um desses locais que depois vai ser destinado para a causa animal. Isso, a gente recolhe as tampas, vende na recicladora, e aí o valor arrecadado do projeto é destinado exclusivamente para castração. Tá. E é tampas plásticas de qualquer tamanho? De qualquer tamanho, até, qualquer por tipo exemplo, de tampa. De um pote de nata, que é maior, por exemplo, a tampinha pote de sorvete, de leite, tampas de pote de sorvete. Isso, também. Qualquer tipo de tampa plástica. Tá. Qual que é o Instagram do projeto? É @tampas e patas. Tem algum contato? O meu. Tu queres divulgar? Pode ser. É 55991308189. Certo. Bom, chegamos ao final, então, do programa. Passa rápido, né? Muito Teria rápido. muita coisa ainda pra gente falar em se tratando, né, de saúde animal, mas aqui a gente pode trazer, né, um pouquinho de informação para quem nos acompanha, específico nessa semana, né, que está sendo realizada a programação devido ao Dia, né, Mundial dos Animais. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né, a Márcia Helena Volpato Siqueira, que é presidente da Associação dos Amigos Protetores dos Animais de Santa Maria, e a Letícia Aguiar, que é vice-presidente e também coordena o projeto Tampas e Patas. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E o programa Análise deste sábado, 8 de outubro, fica por aqui.
Vocês podem conferir depois ele no YouTube do Grupo Diário, já na segunda-feira vai estar lá disponível. Eu vou deixar todos esses contatos também lá na descrição do vídeo para quem quiser pegar as informações. O programa volta no próximo sábado, a partir das 10h30, aqui na Rádio CDN 93.5 FM e também na TV Diário. Fiquem agora com o Central CDN. Tchau, tchau.